Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área, dia 30 de junho, vamos lá para mais um dia aqui de análise do mercado cripto, vamos analisar o Bitcoin e hoje eu quero trazer um pouco mais de informações on-chain para vocês. Ontem eu cheguei a comentar sobre a capitulação, como que acontece a capitulação. Se você não viu o vídeo de ontem, volta lá e dá uma assistida que eu expliquei o que significa a capitulação. E eu cheguei a comentar com vocês no vídeo de ontem que existem 3 capitulações. Capitulação do varejo, do institucional ou da baleia, mãos fortes, e também a capitulação dos mineradores. Hoje eu quero falar bastante sobre a capitulação dos mineradores, que é uma capitulação super importante que acontece no ciclo, e a gente está presenciando essa capitulação agora. E eu quero trazer dados e informações para vocês para a gente analisar junto aqui e ver como que isso daí pode interferir ou não no mercado, beleza? O cenário tá vermelho hoje porque o BTC tá em queda, a gente tá indo buscar os 17 mil dólares ali novamente, mas vamos dar uma olhadinha em tudo isso. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui eu trago mega análise todos os dias da semana para você, beleza? Então chega de enrolação e bora lá para nossa análise. Jogando o gráfico do BTC aqui na tela, ó, só vamos dar uma olhadinha no mercado, como que tá hoje. O mercado abriu no vermelho, né, cara? Tá todo mundo aí caindo bastante, né? BTC caiu 4%, Ethereum 8,5%, a gente tem Solana 9%. Quem mais? Quem caiu bastante aí? A Polygon, comentei da Polygon, um protocolo que tá dando, querendo formar um fundo ali no mercado. Tá caindo bastante aí, na data de hoje subiu bastante, né? Acho que subiu quase 100% aí nos últimos dias. Se a gente puxar aqui, ó, Polygon, cheguei a comentar dela ontem. Polygon subiu, foi 100% eu acho. Ó, subiu 95% aí nesses últimos dias, quando o BTC bateu lá os 17 mil dólares e voltou. Polygon subiu bastante aí. E claro, quem sobe bastante acaba caindo bastante nesse período, né? Cheguei a comentar com vocês que ainda não é momento de comprar altcoins, galera. Não é momento para isso. Por mais que chame a atenção, por mais que brilhe os olhos, comprar essas altcoins nesse período, ainda não é momento para isso. O que eu cheguei a comentar com vocês ontem é que a gente começa a ter altcoins querendo formar bons padrões gráficos. Isso mostra que o mercado está começando a querer segurar já toda essa queda que está tendo aí no mercado, beleza? Mas a gente vai falar mais sobre isso aí para frente. Tá todo mundo caindo, cara. Se a gente vê, o dia amanheceu sangrando mesmo. Por isso que eu até coloquei o cenário aqui no vermelho. Olhando o BTC aqui, o que está acontecendo? A gente formou o nosso topo lá na região dos 20.800 e a gente está vindo aqui buscar um fundo, né? Ou a gente pode formar um fundo aqui mais alto que o fundo anterior, ou a gente está vindo retestar essa região aqui aqui bateu, a mínima foi 17.800, né? A região dos 17.800. Acredito que a gente vai vir retestar essa região aqui, mas isso daqui é só achismo, tá? Não dá para saber exatamente aonde que o gráfico vai, mas tudo indica aqui que a gente, no mínimo, venha voltar até essa parte aqui dos 17 mil dólares, 17.800, beleza? A gente teve um grande volume aqui nessa região, vamos ver se essa região vai se segurar novamente, se vai ser um reteste, um teste duplo, ou se vai perder essa região aqui. Não dá ainda para se apavorar achando que já vai perder isso daqui, porque a gente nem chegou na região ainda. Então tem que esperar um pouco o mercado cair aí um pouco mais para a gente poder tomar decisões. Falei para vocês, como eu sempre falo, a minha estratégia é dentro de toda essa região eu estou comprando, então vou adicionar posições aqui para baixo quando a gente começar a chegar perto dos 17 mil dólares, vou adicionar mais posições para o longo prazo, para hold, beleza? Perdeu aqui a mínima, eu estou out do mercado, fico assistindo o mercado, como que o mercado vai se comportar, se a gente vai ter uma queda mais drástica, se a gente vai buscar os 15, se a gente vai buscar os 10, fica olhando para o mercado. Não vou ficar holdando isso daqui durante a queda. Já expliquei em vários vídeos para vocês que a minha estratégia é uma estratégia onde no meu gerenciamento de risco eu sempre tenho um ponto de saída do mercado e fico esperando para achar outro ponto para reentrar no mercado. Beleza? Para mim, essa daqui era uma região de reentrada no mercado. Então, se não se segurar, eu saio do mercado e volto lá na frente, seja num trap, seja o mercado achando um novo fundo mais embaixo, não importa. Eu que não vou ficar olhando no mercado o meu patrimônio desvalorizar. Beleza? Então, vendo isso daí, se a gente der aqui um zoom out, a gente vai ver que
toda essa região aqui que nós estamos, essa região aqui, ó, toda essa região aqui é uma região com bastante volume no preço. Eu cheguei a mostrar para vocês ontem que grandes quantidades de BTC foram adquiridos nos 17 mil dólares, aqui entre os 17.800 mais ou menos, um pouquinho para cima. Grandes quantidades foram adquiridas aqui. Então a gente tem uma grande região aqui de volume de negociação nesse preço, tá? Então pode ser que seja uma região forte aí que o preço se segure aqui. Eu acredito mais numa probabilidade da gente ficar lateralizando dentro dessa região, beleza? Não acredito, eu tô começando cada vez mais, hoje a gente vai ver, hoje eu vou trazer os dados da capitulação dos mineradores. E eu, cada dia mais que passa, eu começo a me sentir mais confortável no mercado, acreditando que a queda já está próxima do final. Pode cair mais? Sim, pode cair mais, Gui. Pode bater os 15? Pode bater os 15, pode bater os 10, pode bater, cara, pode bater $1.000, pode ir a zero essa parada. Terra Luna foi a zero. Beleza? Então era um protocolo que ninguém esperava. Vai saber o que pode acontecer. Por isso, eu sempre tenho estratégia de saída do mercado. Mas, cada vez mais, eu começo a me sentir confortável no mercado por todo o cenário que está acontecendo, cara. É pânico no mercado. A gente está tendo... já teve desalavancagem muito forte. Saca só, todas essas quedas tá tendo um evento em específico. Primeira queda, de 40 para 30. Terra Luna colapsando. 80 mil bitcoins da Luna Foundation foram vendidos de uma só vez, em 3 dias. Pá, saiu lá de 40, foi parar em 30. De 30 para 20, a gente teve uma grande desalavancagem no mercado. Three Arrows Capital quebrando, fundos. A gente teve a notícia da Celsius bloqueando todo mundo, porque também não está sem liquidez no mercado. Então a gente teve vários players desalavancando da região dos 30 para os 20. A gente vê também que os mineradores começou a vender Bitcoin lá nos 30 mil. Os mineradores entraram em capitulação lá nos 30 mil. E, cara, são vários eventos que são eventos raros de acontecer no ciclo do mercado. Esses eventos, eles só acontecem na capitulação. Só vai dar ruim, só vai ter protocolo colapsando, só vai ter grandes quedas desse jeito durante uma capitulação. E a gente está vivendo esse momento de capitulação. Dito isso, como está acontecendo mais e mais eventos desse tipo, esses eventos negativos que entra muito Bitcoin a ser vendido de uma vez, cara, chega uma hora que essa parada para. Chega uma hora que não vai ter mais evento para acontecer. Porque a gente já teve desalavancagem no mercado, a gente já teve protocolo quebrando. 80 mil bitcoins que a Luna Foundation colocou no mercado, cara, isso é muita coisa. E um evento como esse, cara, é muito Bitcoin que ela colocou no mercado. Não vai ter outro player jogando 80 mil Bitcoins no mercado de uma vez só, não. Não vai acontecer isso novamente. A desalavancagem pode acontecer ainda porque tem players alavancados? Sim, pode acontecer. Mas, cara, cada vez mais começa a diminuir a probabilidade desses eventos catastróficos, vamos dizer assim, de acontecer na rede, porque eles já aconteceram e muitos. E quando a gente olha para os dados on-chain, a gente começa a ver que o mercado já começou a dar uma limpada. A capitulação é exatamente isso, é limpar do mercado. Capitulação é onde todo mundo desiste do mercado. A gente já teve uma grande fatia dos players desistindo do mercado, sendo liquidado, saindo do mercado, vendendo. E conforme esses eventos for acontecendo, cara, uma hora isso daí tem que acabar. Uma hora vai acabar. E na hora que isso acabar, aí o mercado ele fica livre para retomar. E quando a gente olha as informações, cara, eu começo a me sentir muito confortável no mercado porque eu começo a ver que essa força ela está se esgotando. Já aconteceu muitos fatos que não vão repetir novamente, que não vão derrubar. Eu vejo muita gente falando tipo, putz, o BTC vai parar agora em 10 mil dólares. Pode acontecer? Pode. Mas há uma baixa probabilidade de isso acontecer. Não significa que não vai acontecer. Porque sempre vai ter alguém para vender, sempre vai ter alguém com um rojão na mão no final. Se o negócio for a zero, vai ter nego com um rojão na mão no final e vai ter nego querendo vender o negócio a zero. Então sempre dá para cair mais. Mas, cara, isso começa a ser
a ser limitado, a gente começa a ter uma quantidade de bitcoins já transacionados, já vendidos. Se a gente começar a olhar o supply, a gente já vai ver, eu vou mostrar isso para vocês, que, cara, a gente já tem, anota isso daí, a gente já tem quase 46% do supply em mãos fortes. Eu falei para vocês, eu já expliquei em vídeos anteriores que a capitulação é o momento que o ativo ele sai de mãos fracas para mãos fortes. As mãos fortes derruba o mercado, faz o mercado lateralizar, não deixa o mercado subir. Essa mão forte ela vai segurar o mercado porque ela quer comprar em uma determinada região. Nessa região que nós estamos hoje, a gente já tem 46% do supply em mãos fortes. Esses caras só vão vender essa parada lá no topo do próximo ciclo. Eles não vão vender isso agora, nos próximos dias. Pode cair a 10, esses caras vão continuar segurando essa parada e só vão vender lá no próximo ciclo. Oferta e demanda, 46% já está na mão desses caras. Conforme o supply desses caras for aumentando, a gente vai ter menos Bitcoin em circulação para a próxima Bull Run, beleza? Então a gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje. Então, dito do price action aqui, cara, tudo que acontecer para mim aqui entre 22 mil dólares e 17 mil dólares, 17.800, é tudo mais do mesmo, beleza, galera? Mas então, o que eu quero trazer para vocês é que como que tá os nossos dados on-chain, porque para mim isso é o que mais importa nesse período, beleza? A gente vê aqui que a gente está tendo massivamente realização de prejuízo todos os dias na rede. Todos os dias tem nego aceitando prejuízo na rede, tem nego vendendo mais barato do que pagou, tá com medo. Isso se chama capitulação, pânico no mercado. Quer ver? Eu já mostrei isso daqui para vocês e eu vou abrir novamente aqui para vocês verem. Esse daqui é o ciclo psicológico do mercado, tá, galera? Então, o que acontece no mercado? A gente tem lá, depois que a gente tem toda a euforia, toda a subida, a gente tem a queda. A queda começa a entrar na região de pânico e capitulação. Isso daqui é a região do fundo do mercado. Depois a gente vai ter a angústia e a depressão, que é a lateralização dentro do mercado. Aquele momento que o mercado fica mega chato. Para mim, o mercado já está chato, já nesse exato momento, mas acredito que ele vai ficar mais chato ainda, beleza? Então depois a gente tem todo esse sentimento. Durante esse período aqui, ó, na verdade durante todo esse período aqui, ó, até mesmo na depressão, a gente tem realização de prejuízo. E se a gente olhar para isso daqui, para o gráfico, vamos olhar lá, vamos comparar com o ciclo passado, o ciclo de 2018. Realização de lucro, todo mundo feliz. Começou a surgir realização de prejuízo, mercado caindo, ainda tinha algumas realizações de lucro, beleza. Chegou em um determinado momento que o mercado já tinha ficado chato, mas ele não tinha entrado em capitulação. Quando a gente olha no NUPL, a gente vê que nessa região aqui ainda não tinha entrado capitulação. Quer ver? Ó, vou puxar o NUPL aqui para vocês. Aqui, ó, em 2018, a gente ainda não estava em capitulação. Veja, a gente entrou em capitulação aqui, ó, na região vermelha, que foi a partir dos 4.800 dólares, beleza? Então, o que aconteceu aqui nessa região? Cara, realização de prejuízo. Teve 4 dias aqui de realização de lucro, mas foram, olha só, a quantidade de dias sendo realizados em prejuízo. E veja que o mercado nem estava caindo mais, cara. A gente nem tinha mais queda no mercado. Ó, durante todo esse período aqui, a gente já tinha batido fundo lá em 3.200 em dezembro e a gente foi realizando prejuízo até 24 de março, cara. A gente ficou realizando, a rede ficou realizando prejuízo, as pessoas ficou com medo, porque daqui é pânico, depressão, capitulação. Vai ter realização de prejuízo nessa região todos os dias. E é o que a gente está passando exatamente nesse período. Tá tendo realização de prejuízo todos os dias realização de prejuízo. Isso é uma das coisas que me deixa extremamente satisfeito no ciclo de queda. Qual que é o problema do ciclo? Quando a gente começa a ter realização de lucro. Tem realização de lucro, significa que grandes players estão saindo do mercado, indo embora, vazando. O mercado já subiu muito, eles já fizeram muita grana no bolso,
porque os grandes players não ficam holdando ativo durante bear market, os caras vendem, eles que criam um topo do mercado. A partir daí, eles vão começar a recomprar no fundo do mercado. Quem que está realizando prejuízo na rede? Os atrasados. Simplesmente as pessoas que não saíram no topo do mercado e as pessoas estão realizando agora. As pessoas compraram isso daqui, cara, em 40, em 30, em 27. Toda essa galera que está realizando prejuízo, ou até mesmo esse cara comprou pode ter comprado lá em $30 mil anteriormente. Toda essa galera que está realizando prejuízo, eles compraram acima dos $20 mil. E essa galera é uma galera atrasada que está vendendo, aceitando realização de prejuízo na rede. Isso é muito bom durante esse período. Desculpa aí, isso é muito bom durante esse período, beleza? E aí, quando a gente olha... Deixa eu ver. Quando a gente olha a capitulação dos mineradores, por exemplo, que é algo que eu queria falar para vocês, que é algo que eu queria trazer para vocês, o que acontece? Antes da gente falar da capitulação dos mineradores, vamos lá. Eu já expliquei isso em outro vídeo, mas eu quero explicar isso novamente de uma forma melhor ainda. O que é a capitulação? Primeiro, a capitulação é um momento de desistência. Se buscar no dicionário, é a entrega do inimigo. Isso daí veio da guerra. Então, capitulação é uma desistência. A gente considera no mercado capitulação quando quem quer vender, vende. Até quem não esperava vender, vende. Porque acredita que o mercado vai cair mais. Então, essas pessoas vendem e desistem. Ou saem do mercado ou porque acham que o mercado vai cair mais. E muitas vezes o mercado não cai mais. E aí, o que acontece? A gente tem as 3 capitulações, como eu falei, varejo, institucional e mãos fortes, baleias e mineradores. Primeiro, o último que vai entrar em capitulação são os mineradores. Por que os mineradores são os últimos a entrar em capitulação? Porque esses caras, eles são uma empresa. Não olhe para os mineradores como um crypto guy, um cara que é do universo cripto e que gosta muito do BTC. O cara pode gostar muito, mas entenda que o minerador, ele é simplesmente uma empresa. Ele funciona como um restaurante. Ele tem fluxo de caixa, ele tem despesa, ele tem contas fixas, contas variáveis, ele tem funcionário, ele tem férias dos funcionários, ele tem N coisas, como uma empresa normal tem. Como que é o caixa dos mineradores? O caixa dos mineradores é em Bitcoin. Por quê? Os caras recebem Bitcoin pela mineração. Esses Bitcoins, eles são transformados em dólar. Uma parte é transformada em dólar, porque eles têm que pagar a conta, têm que pagar os funcionários, têm que pagar eletricidade, têm que pagar água, aluguel. Então, uma parte dos Bitcoins é transformado em dólar. Assim que eles mineram mesmo. No próprio fechamento do mês, eles transformam uma parte do Bitcoin em dólar. Isso daí é o que dá o fluxo de caixa desses caras. Mas eles seguram outra parte do Bitcoin para rodar o ativo, para tentar vender o ativo mais caro do que eles mineraram, para vender mais lá para frente, porque é simplesmente um caixa da empresa. Aquilo ali fica guardado. Esses caras, eles usam esses Bitcoins em 2 movimentos do mercado. O primeiro movimento é movimento de euforia. Quando a gente tem a euforia do mercado, os mineradores aproveitam e vendem parte do caixa deles, porque o preço do ativo está muito mais alto do que quando eles mineraram. Então, 2, 3 anos ali para frente, eles acabam vendendo um pouco do ativo e fazendo mais caixa em dólar, não só caixa em BTC. Beleza, a gente tem todo o ciclo de alta, tal. Depois a gente tem um ciclo de baixa, que se estende durante meses. A gente está desde outubro do ano passado, vai completar quase um ano que a gente está num ciclo de baixa. O que acontece durante esse período? Esse caixa dos caras de dólar que eles venderam lá no topo do mercado vai acabando. Porque os caras têm funcionários, os caras têm investimentos, os caras têm um monte de coisa para gastar ao longo do mês. O caixa deles vai acabando. Chega um momento que eles só têm Bitcoin no caixa. E o que esses caras têm que fazer para pagar as contas? Tem que vender a preço de mercado. Essa é a capitulação. A capitulação é quando os caras começam... A capitulação do minerador é quando os caras começam a vender Bitcoin na baixa do mercado. Porque eles não têm motivos para vender esses Bitcoins na baixa, a não ser para eles pagarem as contas no mercado.
Dito isso daí, e aí o que eu quero trazer para vocês? Isso não é achismo da minha cabeça, não é eu acho que essas coisas acontecem. Não, isso são dados. Se a gente puxar, por exemplo, a gente tem aqui 2, 4, 6, 8, 10. Os 10 maiores, não sei se eles são exatamente os maiores mineradores, mas a gente tem os 10 mineradores de capital aberto na Bolsa dos Estados Unidos. Pelo fato dessas empresas terem o capital aberto, elas têm que reportar todos os dados dela, fluxo de caixa, custo que elas têm, lucro, tudo eles têm que reportar. E aí a gente consegue analisar isso. Então, aqui a gente consegue ver a receita dos caras, o caixa que os caras têm e o custo de operação que os caras têm. Então, em preto aqui, a gente tem o custo e a receita que os caras têm, o fluxo de caixa que os caras têm, né? A gente pode ver, por exemplo, que a Core e a Marathon são empresas que têm um grande custo operacional. Eles têm um grande custo operacional. Já diferente da Argo, por exemplo, que, cara, ela tem um custo operacional bem mais baixo. Por quê? Isso daqui é uma empresa que ela usa energia de carvão utilizado, já é uma reutilização do carvão. Então, ela é um pouco até que verde, a produção dessa Argo aqui. Então, depende. Cada uma aqui tem empresas que são através de energia solar, tem empresas que são energia normal. Depende. Mas então a gente tem essas empresas aqui. E o que eu quero mostrar para vocês? Veja, tem muitas empresas que têm um custo muito alto para o fluxo de caixa que elas têm, para o fluxo operacional que elas têm. Então elas têm um custo muito alto em relação a isso. E aí, quando a gente pega esses mesmos caras para ver, a gente consegue analisar também o quanto de máquina esses caras têm, porque uma das coisas que eles fazem, depois que muitos players, muitos mineradores entraram na bolsa de valores, abriram capital na bolsa, eles começaram a receber investimento disso e ampliando seus parques de máquina. Muitos começaram a ampliar drasticamente o parque de máquinas. Por exemplo, se a gente vê a Marathon, esses caras têm 250 milhões de dólares em ordens de novas máquinas durante o ano de 2022. Ou seja, os caras gastaram essa bala, 250 milhões de dólares na aquisição de máquinas novas. Essas máquinas são para aumentar o parque durante 2022. E aí a gente tem outras empresas também, a gente tem como a Argo, por exemplo, que não gastou nem 50 milhões em novas máquinas. E também a gente tem os caras fazendo financiamento. Essa parte em cinza aqui são alguns caras que fizeram financiamento, ou seja, isso daqui é alavancagem. Pegou dinheiro emprestado, dinheiro que não tem. O que eu quero trazer para vocês com tudo isso daqui? Que, cara, os mineradores, eles, além de sofrerem, porque o caixa em dólar deles acabou e eles só têm Bitcoin, eles têm contas altas a serem pagas durante o ano de 2022. Essas contas são o custo fixo que eles já têm, eles acabam desligando máquina para reduzir o custo fixo, mas muitos caras já fizeram ordens de máquinas, como a gente vê a Marathon, por exemplo, que, cara, o cara tem um parque de máquina que vai praticamente triplicar o parque de máquinas que ele tem hoje, e isso tudo já foi feito pedido, o cara já tem que pagar essas máquinas, então ele vai ter que tirar mais bitcoins ainda do caixa deles para poder pagar isso. E como isso daí vai fazendo um gargalo nos mineradores, os caras têm que capitular. Por isso que é o final, a última a ser capitulado no mercado é os mineradores, porque esse evento ele demora muito para acontecer, demora muito para o preço cair, demora muito para o custo da energia do cara tá muito alto, ele ter que desligar a máquina, que isso diminui o hash rate da rede. A gente pode ver isso também, que quando eles desligam máquinas, hash rate da rede cai também. Os caras têm financiamento para pagar, então todos esses fatos eles levam um tempo até acontecer. E aí, quando a gente pega, por exemplo, o que está acontecendo com o fluxo de caixa desses caras, a gente começa a ver que o minerador ele está capitulando. O minerador já está vendendo cerca de 3 a 4 mil bitcoins por mês. Porque esses caras eles têm que pagar todas essas contas. Veja, essa linha laranja aqui é uma linha que mostra a quantidade de bitcoins
que está em posse desses caras. Hoje, a gente saiu de 74 mil bitcoins e foi para 65 mil bitcoins durante esse período. Desde quando começou o evento da Luna Foundation, o despejo da Luna Foundation, esses caras começaram a capitular no mercado, eles começaram a vender, a diminuir o balanço deles no mercado. E galera, esses caras, é o que eu falei, como todo esse processo de fluxo de caixa, de investimento, de máquinas a serem pagas demora, por isso esses caras são os últimos a venderem no mercado. Isso está acontecendo exatamente agora. A gente já teve uma grande venda dos mineradores no mercado, desde quando aconteceu o evento da Luna Foundation. A gente já teve a desalavancagem no mercado, a gente já teve a Luna Foundation quebrando, colocando 8 mil no mercado. Então são vários eventos que são raros de acontecer na rede. Por isso que eu começo a me sentir mais confortável de investir no mercado, porque não vai durar para sempre. A queda ela não dura para sempre. Todo mercado que entra em crise, após a crise, após o colapso não, né? Porque se teve colapso, deixa de existir, né? Após a crise, o mercado ele bate um novo topo lá na frente, porque isso se chama ciclo do mercado. Estamos no fundo do poço. BTC pode cair mais? Sim, pode cair mais. Mas já é momento de você começar a aportar no mercado, a criar a sua estratégia do mercado. Isso daqui não é uma recomendação de investimento, é o que eu faço no meu caso. Por exemplo, eu já tenho 40%, já 45%, não sei exatamente quanto que é agora, mas do valor aportado no mercado, porque eu estou reentrando no mercado. Perdeu os 17? Eu saio do mercado? Sim, eu saio do mercado, mas eu fico com o olho colado na tela do computador para ver se ou ele vai fazer um trap e voltar para os 17, ou para ver se ele vai ir lá para os 15 e aí eu poder recomprar nos 15 ou nos 10, no próximo ponto de parada dele. Porque esse loss que eu vou tomar durante esse período aqui, cara, lá na frente, no próximo ciclo do mercado, não vai influenciar em nada. Porque pensa só, hoje, se você olha... Hoje não, né? Se você olha no nosso all-time high, 68 mil dólares, fazia diferença se você tinha comprado Bitcoin a 3.200 dólares ou a 6 mil dólares? Não fazia muita diferença não, cara. Não ia fazer muita diferença. Toda a região de capitulação ali, ó, abaixo de 4.500 dólares, foi capitulação. Qualquer região que você tivesse comprado ali naquele período, cara, em 68 mil dólares não ia fazer diferença nenhuma. Então, o período que nós estamos hoje é o período de capitulação. É um período raro que acontece na história do mercado. Estamos em capitulação. Quer ver, ó? Veja. Estamos em capitulação. Região vermelha aqui, ó, capitulação do mercado. Então, lá em 2018, a gente entrou na capitulação, como eu falei, lá em 4.200, depois a gente foi a 4.500, depois a gente foi até 3.200. Pode cair mais? Sim, pode cair mais. Mas, galera, já caímos bastante no mercado e já tivemos muita queda reta. A gente saiu de 30 para 40, de 40 para 30 e de 30 para 20. Tem muita gente esperando de 20 para 10 super rápido, mas, cara, começa a diminuir a probabilidade disso acontecer. Eu sempre falo, o mercado é traiçoeiro e não previsível. Então, não tente achar, quando todo mundo estiver achando que essa parada vai a 10, ele não vai a 10. Ele vai parar antes. Beleza? Então, não deixe o bonde passar. Outra coisa que eu queria trazer para vocês também, que é pouco falado, eu acho que tem um equívoco no mercado quando as pessoas vão analisar dados de baleias. As pessoas sempre falam, como que estão a carteira das baleias? Um dado que muitos gostam de analisar é o número de carteiras que a gente tem de baleias. Número de carteiras acima de 1.000 Bitcoin, número de carteiras acima de 10.000 Bitcoin, mas isso é meio que um dado cego, porque você não sabe quantos Bitcoins tem dentro daquela carteira. Adianta, se você tem 10 carteiras de 1.000 Bitcoins e cada carteira tem 1.000 Bitcoins, você tem 10.000 Bitcoins ali dentro. Se você tem duas carteiras com 9.900 Bitcoins cada uma, você já tem 20.000 Bitcoins. Isso continua dentro da mesma categoria. Então,
o número de carteiras não influencia muito na nossa análise. O que a gente tem que analisar é quantos bitcoins tem na carteira de baleias. Não se analisa quantas carteiras tem no mercado. Não se analisa quantas carteiras tem acima de 10, não se analisa quantas carteiras tem acima de 20, porque, cara, o que você tem que analisar é o supply. O que importa não é a quantidade de carteiras. O que importa é o supply. Quanto do fornecimento está disponível para vendas? Quanto do fornecimento total das moedas está nas mãos de baleia? Esse que é o dado importante. É quanto da moeda em circulação esses caras têm na posse deles. Isso é o que importa. E tem muita gente nesse momento olhando para número de carteiras. E você vai ver que número de carteiras tá caindo. Cara, você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe se o dono de 2 carteiras é o mesmo cara que transferiu saiu das 2 e transferiu para uma. Você não sabe o que tá acontecendo. Então, número de carteiras não influencia em nada. Por isso, o que eu quero trazer para vocês é o número de supply, a quantidade do supply que está em posse das baleias. É considerado uma baleia no mercado. Quem tem mais de 1.000 bitcoins é considerado uma baleia no mercado. Abaixo de 1.000 não é baleia. Acima de 1.000 é baleia. Seja carteira com 1.000, com mais de 1.000, seja carteira com mais de 10.000, seja carteira com... Cara, não importa. Qualquer carteira acima de mais de 1.000 bitcoins é considerado baleia no mercado. E o que eu quero mostrar para você? Que as baleias, o número de bitcoins com pessoas com a mais de 1.000 bitcoins está aumentando. Olha aqui o quanto que a gente está aumentando. Hoje a gente tem essa linha laranja aqui, é o quanto de supply está na mão desses caras. Hoje a gente tem 8,7 milhões de bitcoins na mão desses caras. A gente tem o que? 18 milhões e alguma coisa de bitcoins em circulação já, que já foram minerados. O máximo é 21 milhões, a gente já tem 18 milhões. Se a gente fizer os 8,7 aqui, isso daí vai dar mais ou menos 45%. 45% do supply. Só para não falar besteira aqui, ó, vamos lá. Se a gente tem 8,7 dividido pelos 18, a gente tem 18 e alguma coisa, né? Acho que 18.500 mais ou menos. Não, acho que é menos. 18.200. A gente tem quase 47%. Claro que isso daqui dá redondo, tá? Porque eu não tenho certeza qual que é o número do supply que a gente tem hoje disponível no mercado. Não sei se tá em 18 e alguma coisa, não sei exatamente, mas tá por volta de 18. 8,7 milhões de bitcoins está na mão de baleias e os caras estão aumentando suas posições durante toda essa queda. Veja o quanto que aumentou a partir da queda que a gente teve abaixo dos 20 mil dólares. Olha só como que o volume aumentou. Os caras estão tirando cerca de 140 mil bitcoins por mês das exchanges. Eles estão pegando essa oferta nas exchanges. Por quê? É o que eu sempre falo. Qual que é o movimento da capitulação? Mãos fracas vendendo para mãos fortes. Mãos fortes manipulando o mercado, fazendo com que mãos fracas entrem em desespero. Supply sai daqui, vem para cá, sem que o preço se mova, sem que o preço vai para cima, sem que o preço vai para baixo. Simplesmente troca de supply. Quando esse supply, a oferta circulante, tiver a maior parte na mão desses caras e entrar uma pequena demanda pelo ativo, cara, o preço sobe. Bull run significa que não tem oferta no mercado. Aonde está a oferta? Está na mão dos mãos fortes. E quando a gente vê, os caras estão acumulando Bitcoin. Os caras não param de acumular Bitcoin. Veja que a gente está batendo all time high aqui dos caras fazendo essa acumulação de Bitcoin. 45% da oferta já não está mais disponível no mercado. Oferta e demanda. Assim que
esses caras fizerem o que eles querem fazer, que é pegar todo o supply que eles conseguem, o máximo que eles conseguem, a gente tá falando de bilhões de dólares investido. O cara, ele leva muito tempo para conseguir pegar todo esse supply do mercado. Ele não pode colocar uma ordem de $1 milhão lá, porque senão ele consome todo o book, o preço vai lá para cima e nem ele consegue comprar naquele preço que ele tem interesse. Então, os caras manipulam o mercado. Isso é super normal, grande player. Os caras manipulam o mercado para segurar preço para eles poderem comprar nessa região. E o que eles estão fazendo em $20 mil é comprando nessa região. Ontem eu mostrei para vocês 17 mil bitcoins. Foi 17 mil bitcoins? Acho que sim, 17 mil bitcoins não. Não lembro quanto que foi o supply que eu passei para vocês ontem. Mas quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. Eu passei para vocês ontem um supply de quantos bitcoins tinham sido negociados na região dos $17 mil. E isso mostrava que a gente teve uma grande realização, uma grande movimentação nessa região. Quer ver? Ó? Aqui, ó, achei. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Olha a quantidade. Cerca de 1,4 milhões de bitcoins trocaram de mãos nessa região. O que é esse trocou de mãos? Saiu da mão de quem estava aceitando o prejuízo e entrou para mãos de quem vai segurar esse ativo lá para o próximo ciclo. Isso daqui faz parte do movimento das baleias. Veja que a gente não tem grandes movimentos, cerca de 7% do supply foi trocado de mãos nessa última queda que a gente teve, ali até os 17.800. Veja que foram os maiores volumes de troca de Bitcoin de mãos de toda a queda que a gente teve, ou seja, nos mostra que os $17 mil foi um excelente ponto para os caras trocarem de mãos. Então, eu sei que dá medo de entrar no mercado, dá um cagaço, cara, ficou com o cookie na mão também. Você acha que não? Você acha que... Eu sei que o mercado pode ir até 10, eu sei que o mercado pode ir até 5, eu sei que o mercado pode ir até 0. Dá medo? Dá medo. Mas, cara, tenha coragem de entrar na capitulação. Não seja o cara que entra na euforia. Não seja o cara que compra em topo e vende em fundo. Seja o cara que compra em fundo e vende em topo. Estamos em capitulação. A gente já caiu 74%, cara. 74%. Pode cair mais? Sim, pode. Mas entre, $17 mil e $15 mil vai fazer diferença no longo prazo? Não, não vai fazer diferença no longo prazo. Por isso que eu me sinto muito confortável de estar aportando no mercado nesse período. Beleza, galera? Espero que eu tenha conseguido explicar o que é o raio da capitulação, o que é a capitulação dos mineradores. Espero que vocês tenham entendido a importância desse movimento no mercado. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer enorme te responder. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque eu falei que eu trago um mega conteúdo aqui todos os dias da semana para vocês. Beleza? Gostou do conteúdo? Deixa seu like e bora que eu te vejo amanhã aqui. Valeu!